O primeiro ato de campanha pela reeleição do presidente Lula será um dia histórico, marcado para 16 de agosto, neste domingo, na antiga Vila Euclides, hoje Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O espaço é simbólico. Foi lá onde a Organização dos Trabalhadores ajudou a enfrentar a ditadura, impulsionou a redemocratização e projetou Lula como a maior liderança popular do país. Mais de 4 décadas depois das históricas greves do ABC, Lula retorna ao mesmo gramado para iniciar uma nova caminhada ao lado dos trabalhadores e de todos aqueles que acreditam em um país mais justo, soberano e democrático. Em entrevista à Rede PT de Comunicação, o presidente nacional do partido, Edinho Silva, falou sobre esse momento histórico. Mas as greves no ABC, elas davam início a uma outra cultura, uma outra forma de organização sindical, a uma outra forma de mobilização, e aquele movimento também permitia que o Brasil conhecesse a maior liderança sindical, popular, a maior liderança que depois seria a maior liderança política da história do nosso país, que é o Lula. Então, o presidente voltar à Vila Euclides, onde tudo começou, onde ele, no final da década de 70, representava um movimento que enfrentava a ditadura militar, que enfrentava o sistema, que derrotava politicamente uma concepção de organização política elitizada, que dava força a uma organização política que vinha da base da sociedade. Efetivamente, esse reencontro com a história tem muito significado. Antes de entrar para a história política do Brasil, a Vila Euclides era um campo de futebol. Após receber arquibancadas e iluminação, o estádio foi oficialmente inaugurado em 1968 com o nome de Arthur da Costa e Silva, general que ocupava a presidência durante a ditadura. Em 1º de maio de 1979, o estádio recebeu um ato com aproximadamente 150 mil pessoas. Ao longo das greves de 1979 e 1980, pelo menos 18 grandes assembleias foram realizadas no local. O nome do general da ditadura acabou sendo substituído por Estádio 1º de Maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador e à luta operária que havia mudado definitivamente a história do lugar. Naquela época, Edinho Silva era adolescente. Ele relembrou aquela fase da sua trajetória e do país, quando antes de ser petista, era um jovem lulista. Ouvindo Lula falar de direitos dos trabalhadores, de luta contra as injustiças, aquilo para mim foi determinante para que eu começasse a vincular a minha militância na igreja com aquilo que o Lula propunha, que ele falava, e foi me despertando. E eu fui entrar no PT, para você ter uma ideia, em 85. A primeira eleição que eu dei o meu voto foi em 86. Então, eu poder vivenciar tudo isso, para mim é um privilégio. Estar lá na Vila Euclides, domingo, efetivamente para mim é um privilégio. Significa a força do passado, a força do presente e a nossa capacidade de construir futuro. E eu quero, portanto, convidar você, que você vá na Vila Euclides, seja protagonista desse momento histórico. O ato oficial de lançamento da campanha de Lula no Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, a antiga Vila Euclides, ocorre a partir de 9 da manhã, no dia 16 de agosto, neste domingo. De Brasília, Denise Coelho.